Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nascimbene Matos. Acolhimento que equilibra, medicina que transforma. E NFEC, dando voz à sua marca. Bom dia, Fabricando Ideias chegando aqui com você. Pega seu café, vamos juntas falar de saúde, falar de informação. Isso é muito bom, né? Então vem comigo que eu vou começar aqui com a Camila Franzin, a nossa físio maravilhosa. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Cá. Conscientização da saúde de forma positiva. Adorei. O que é uma conscientização positiva? É o diálogo? Pensa um pouquinho. Quando a gente fala em qualidade de vida, qualidade de saúde, quando você vai cuidar da saúde? A gente vai no médico porque sentiu uma dor. Vou fazer exame para ver se tem alguma coisa para tratar, né? Não é pro lado negativo. Sempre a gente está pensando em algo de falha, de doença, de falta, né? Verdade. Então, a qualidade de vida, ela começa quando a gente muda essa chave. Por que eu cuido da minha saúde? O que é cuidar da saúde, né? Eu ter disposição para falar, para conversar, para brincar com os filhos, para fazer uma caminhada, para cuidar da vida espiritual, para cuidar da vida do trabalho. É olhar sobre a ótica positiva da coisa. Isso já é um meio caminho andado para a gente tomar menos remédio, menos coisa. É, muito legal. O desafio é falar de saúde sob a óptica positiva. Como você vê isso? Olha, palavras hoje aqui pelo olhar positivo, né? É isso. A gente está dando, né? É bem sobre isso que a gente estava comentando, Paula. Quando eu falo, a gente busca o cuidar depois que já tem algum sintoma. Então, quando a gente procura um cuidado e olhar para o nosso corpo, sempre a gente espera o corpo dar um sinal para daí, não, eu preciso de ajuda. Quando eu penso em olhar positivo, é antecipar-se a isso. É pensar que, qual é o teu sonho de vida por um minuto? Para e pensa só, né? O que você tem de perspectiva de vivenciar com seus filhos? Tenho certeza que é algo bom. Para você atingir isso, como você tem que estar de saúde? Então, talvez essas pequenas análises que a gente vem fazendo no dia a dia já te leve a cuidar de fato da saúde sem que você tenha nenhum sintoma ruim. E aí isso é qualidade de vida. Isso é qualidade de vida, muito legal. A qualidade de vida dos pais impacta na saúde das crianças, né? Impactam muito. Muito. Quem não tá aí nos vendo e pensando já, meu Deus, 8h30 da manhã, eu ainda tenho que organizar a casa, levar filho para futebol, fazer não sei o que. Respira, né? E aí, e seu filho, que jeito que tá? Nessa loucura que você tá pensando em toda a agenda de um sábado, como que tá seu filho? Certamente já tá aí gritando, mãe, tem isso, joga o brinquedo para um lado, joga para o outro, o lanche, que a fruta já foi pro chão, o cachorro já tá comendo o pão da criança, aquela confusão, que a gente acaba se divertindo, dando risada, mas é claro, essa ansiedade, essa angústia que a gente vem vivendo sempre acelerado, sem parar para fazer uma coisa de cada vez, né? Tudo ao mesmo tempo. As crianças também são influenciadas. As crianças hoje, observa elas brincando. Ela começa um brinquedo, ela tá ali descobrindo aquele brinquedo, ela dá um chorinho, a gente já cansou, a gente mesmo já tira da mão, já coloca outro. A gente não dá o tempo para a criança. Então é esse olhar para nossa postura de família. É o tempo de qualidade que a gente às vezes não está tendo tanto, né? Não está doando tanto tempo de qualidade. E aí é um ponto, porque às vezes a gente pensa, quando a gente fala isso, eu sei que tem muita gente ali pensando, é impossível, como a minha vida é louca, tem um monte de trabalho, a rotina de todo mundo. E esse é o ponto, não é fazer diferente, não é dar tempo, eu não tenho como, né, ter espaço na minha agenda. Mas é olhar para a sua agenda e dentro do que você já faz, como você pode ter qualidade. Sabe aquela hora que você vai pôr seu filho para dormir, por exemplo? Parar 2 minutos e conversar com seu filho para uma oração ou ouvir para ele te dizer como foi o dia dele, é um tempo de qualidade para ele, vai ficar na memória dele. Tirar uma foto a hora que ele derrubou o lanche, o cachorro veio correndo e pegou e saiu correndo e guardar aquilo para decorar a sua casa no próximo mês, é uma forma de dar atenção para o seu filho e ter tempo de qualidade com ele. Não levar tudo tanto ao pé da letra. Não.
né? Relaxar. É isso, né? É isso. Ai, obrigada pelas dicas. Não aí. esquece que a qualidade influencia na respiração, no desenvolvimento, no relacionamento do seu filho com as outras crianças e na escola. Então, uma coisa tá ligada à outra. Sim, como sempre. Muito obrigada, muito obrigada, Cá. Eu vou para um comercial rapidinho e já volto. Olá, sou a Camila da Ela Plus, uma loja especializada em roupas femininas a partir do tamanho 36. O nosso diferencial é a moda plus size, onde oferecemos as tendências até o tamanho 60. Aqui você vai encontrar uma roupa confortável que vai valorizar o seu biotipo, trazer confiança e elevar sua autoestima. Você sendo mais bonita exatamente como é. Venha conhecer o nosso espaço, visite a nossa página no Instagram e eu estou à disposição para atendê-las. Reconheço socioafetivo versus adoção unilateral. Fica comigo aqui ligadinho que esse tema é muito importante. Hoje, o direito de família evoluiu muito para reconhecer aquilo que a vida já mostrava há muito tempo. Pai e mãe não são apenas vínculos biológicos, são vínculos construídos no dia a dia. Isso fica muito evidente quando um dos genitores simplesmente desaparece da vida da criança. Neste espaço vazio, muitas vezes surge uma figura que assume tudo, cuida, educa, protege, está presente, e aí nasce o vínculo socioafetivo. A jurisprudência atual é firme neste sentido. O afeto gera efeitos jurídicos. O reconhecimento socioafetivo permite que esse vínculo seja formalizado sem necessariamente excluir o genitor biológico. Ou seja, a criança pode ter mais de um vínculo parental reconhecido. Mas existe uma outra via, a adoção unilateral. E aqui está a grande diferença. Na adoção unilateral, há uma substituição. O genitor ausente perde o vínculo jurídico, inclusive direitos e deveres, e o adotante assume integralmente a posição de pai ou mãe. Então, não é apenas uma escolha emocional, é uma escolha jurídica, estratégica. Manter o vínculo biológico e somar o socioafetivo? Ou romper definitivamente com quem é aquele que foi ausente? A resposta certa sempre deve ser e passar sempre pelo único critério, o melhor interesse da criança. E é exatamente isso que a jurisprudência mais recente vem reforçando. Aliás, o direito de família e o nosso poder pátrio, cada vez mais lindo em dizer que sempre vamos optar pelas nossas crianças. Já imaginou sua empresa aparecendo na televisão? Isso mesmo, Fabricando Ideias abre espaço para os empresários e especialistas que querem ganhar visibilidade e fortalecer a sua autoridade. Aqui você alcança milhares de pessoas e passa a estar presente a mais de 200 cidades. Entre em contato e saiba como participar. ProAudio Aprendizagem e Escuta, onde cada criança é única e cada som importa. Somos especializados em transtorno do processamento auditivo central, transtornos de aprendizagem e reabilitação auditiva infantil. Agende já a sua consulta. A missão do GIS é essa: criar um espaço alegre, divertido, prazeroso, onde a criança poderá crescer e se desenvolver com autonomia e independência. Com a maior e a bem mais equipada sala de integração sensorial de São José do Rio Preto. Seja bem-vindo ao Ateliê Casabella. São mais de 22 anos de história. Aqui, cada peça carrega carinho, cuidado e significado. Entre em contato com a gente e venha nos fazer uma visita. Ateliê Casabella, para quem ama o feito à mão. Já imaginou sua empresa aparecendo na televisão? Isso mesmo, Fabricando Ideias abre espaço para os empresários e especialistas que querem ganhar visibilidade e fortalecer a sua autoridade. Aqui você alcança milhares de pessoas e passa a estar presente a mais de 200 cidades. Entre em contato e saiba como participar.
vamos para o nosso segundo bloco. Estou aqui com ela, a maravilhosa Érica, nossa fonoaudióloga. Olha, agora eu não enrolo mais para falar, tá bonitinha. Érica, porque algumas crianças não conseguem... Bom dia, né? Já fui falando. Bom dia, bom dia. Bom dia. Porque algumas crianças não conseguem contar o que aconteceu no dia. Porque elas têm dificuldade de contar o que aconteceu durante o dia quando chega em casa, Érica. Sim, é uma queixa muito comum entre os pais, né? Falar, eu pego meu filho na escola, coloco lá no carro, pergunto o que aconteceu. Às vezes diz que não lembra, responde só com palavra isolada ou frase muito curta e acaba não conseguindo contar realmente o que aconteceu na escola. Isso é muito comum os pais trazerem essa queixa pra gente. Então, quando a gente precisa narrar alguma coisa, contar alguma coisa, a gente tem que ter desenvolvido algumas habilidades e uma delas é essa habilidade de expressar a linguagem, de narrativa que a gente fala. E para a gente ter essa habilidade, a gente precisa desenvolver o quê? Uma sequência lógica, a gente tem que ter um desenvolvimento de vocabulário, a gente precisa organizar o pensamento. Então, muitas crianças não conseguem ter esse planejamento para trazer e narrar o que aconteceu durante o dia. E isso a gente pode estar diante de alguma dificuldade no desenvolvimento de linguagem dessa criança. E como os pais podem estimular que a criança fale? Sim, então uma das dicas que a gente dá para os pais, principalmente, por exemplo, ao invés de usar perguntas mais genéricas, né? O que aconteceu no seu dia? Conta para mim como que foi na escola. Usar perguntas mais específicas para a criança conseguir narrar o que realmente o que aconteceu no dia. Então você acaba ajudando a criança a estruturar essa narrativa. Então, ao invés de perguntar o que você fez na escola, você pode perguntar, por exemplo, vocês foram pro parquinho? Com qual amigo você brincou? Qual que foi a brincadeira mais legal, mais interessante que a sua professora fez no dia? Por quê? Aí você consegue ajudar que essa criança consiga fazer essa narrativa. Você estrutura a narrativa para a criança, você mostra qual que é o planejamento para que a criança consiga trazer aquela informação pra gente. Olha, que legal. Nunca tinha pensado nisso, assim. Nossa, como que é bom fabricar ideias, né, gente? Que nós, como mães, assim, às vezes é no automático. Sim. E a gente acha que é uma coisa normal. Aí você ouve aqui os profissionais falando, nossa, isso não é o normal. Ou às vezes vem das nossas mães, vós, falarem, né, que é tudo normal. E a gente para pra pensar, né? Sim. Que pode ajudar aí a criança. Quando a dificuldade para narrar as experiências aí pode indicar, né, que tem que procurar uma avaliação do fonoaudiólogo. Sim, quando essa dificuldade ela é persistente e a gente percebe que aquilo não está compatível com a idade da criança. Então, uma criança com 3 anos e meio, 4, ela já consegue narrar alguns fatos que aconteceram, por exemplo, com menos detalhes, mas já consegue. E qualquer pessoa que conviva com a criança consegue compreender aquela informação. Então, quando essa dificuldade ela é muito persistente, sempre acontece. Então, a criança nunca consegue contar o que aconteceu na escola. A criança nunca consegue contar, por exemplo, um passeio que ela fez com os amiguinhos. Então, isso mostra que ela tem uma dificuldade persistente. E aí, sim, vale uma avaliação fonoaudiológica para entender se a gente está diante de um transtorno de desenvolvimento de linguagem, essa criança realmente tem uma dificuldade maior, uma dificuldade em vocabulário, uma dificuldade ali expressiva de linguagem, ou se realmente a criança ainda está em desenvolvimento. Aí vale uma avaliação fonoaudiológica. O que é importante a gente pensar, Paula? Dificuldades em linguagem oral, elas estão muito ligadas à dificuldade no desenvolvimento, por exemplo, da alfabetização e aprendizagem. Então, quando a gente trabalha e intervém nessa dificuldade desde cedo, a gente está o quê? Prevenindo dificuldades lá na frente, no processo de alfabetização, na aprendizagem, na leitura, na escrita, no desenvolvimento
desenvolvimento dessa criança. Olha, a informação salva, né? É informação. E se você acha que alguém aí tá ouvindo, tem uma criança que é assim, a minha sobrinha, a minha vizinha, então olha só, leva a informação lá e você pode marcar lá um horário com a Érica, levar a sua criança lá, bater aquele papo e fazer esse atendimento aí personalizado. A Érica, ela é maravilhosa, gente. A Érica tá aqui com a gente tanto tempo e já nos ensinou tanto e nos ensina sempre, então marca um horário e vai lá, que é uma profissional maravilhosa. Muito obrigada, muito obrigada por estar aqui com a gente no Fabricando Ideias também, porque o público já te ama aqui, viu? Muito obrigada. E agora um recadinho da Delicasa, um comercial e eu já volto. O que você não vê, você esquece que você tem. E o que você esquece que você tem te faz comprar de novo, desperdiçando o seu dinheiro. Na Delicasa, a gente te ajuda a escolher os produtos organizadores que vão te ajudar a economizar dinheiro na sua casa. Por exemplo, os nossos queridinhos potes herméticos, que ajudam a conservar melhor os alimentos dentro da sua despensa, evitando desperdício. Os cestos, que servem tanto para a despensa quanto para os armários de produtos de limpeza, você colocando por categorias dentro de cestinhos, você evita que o alimento fique perdido lá no fundo do armário, que o seu produto de limpeza fique esquecido e você tem que comprar de novo, sendo que você já tem em casa. Produtos para organizar a sua geladeira, para deixar seus alimentos sempre frescos. Enfim, na Delicasa você encontra uma grande variedade de produtos de muita qualidade e ajuda para te fazer entender o que realmente você precisa. Rua Coronel de Castro, 3984, lá no centro. Vem conhecer. Você sabia que nem toda birra é birra? A gente entende que o cérebro infantil está em processo de desenvolvimento e muitas vezes a criança ela tem dificuldade de receber as informações do ambiente. Então, tem crianças que têm dificuldade de processar algumas informações, como o som, como a luz, como o toque. E essas crianças, quando têm essa dificuldade, podem responder de uma maneira muito desorganizada. Ou seja, pode ficar mais irritada, pode gritar, pode se desorganizar, às vezes com uma simples mudança na rotina. E a terapia ocupacional vai auxiliar os papais e as mamães a entenderem melhor esse processo. Se você percebe essa dificuldade de participação da sua criança, procure um terapeuta ocupacional. Ele vai poder te ajudar a organizar e a pensar melhor nessas rotinas cotidianas. Já imaginou sua empresa aparecendo na televisão? Isso mesmo, Fabricando Ideias abre espaço para os empresários e especialistas que querem ganhar visibilidade e fortalecer a sua autoridade. Aqui você alcança milhares de pessoas e passa a estar presente a mais de 200 cidades. Entre em contato e saiba como participar. Só aqui na Delicasa você encontra as melhores soluções em produtos organizadores para transformar a sua casa. Delicasa, cada coisa no seu lugar e seu lar no coração. Cada evento carrega uma experiência única, alta gastronomia e uma equipe preparada para transformar momentos. Do corporativo ao social, o Buffet Conceito realiza eventos em todo o Brasil. Entre em contato e leve essa excelência para o seu evento. A missão do GIS é essa: criar um espaço alegre, divertido, prazeroso, onde a criança poderá crescer e se desenvolver com autonomia e independência. Com a maior e a bem mais equipada sala de integração sensorial de São José do Rio Preto. Do primeiro passo na infância às grandes conquistas da juventude. A vida é movimento, mas quando as dores nas articulações ou uma doença autoimune tentam desacelerar o seu ritmo, saiba que você não precisa parar. Doenças reumatológicas não escolhem idade. Cuidar de você em cada fase da vida é a minha missão. Já imaginou sua empresa aparecendo na televisão? Isso mesmo, Fabricando Ideias abre espaço para os empresários e especialistas que querem ganhar visibilidade e fortalecer a sua autoridade. Aqui você alcança milhares de pessoas e passa a estar presente a mais de 200 cidades. Entre em contato e saiba como participar.
Voltamos para o nosso terceiro bloco. Eu tô aqui com a doutora Marília Maronese Brum, a nossa cardiologista pediátrica e fetal. E nós vamos falar sobre avaliação cardiológica antes da prática esportiva. Quando ela é necessária, eu acho que é sempre, mas ela que vai falar pra gente. Bom dia, doutora. Bom dia, Paula. Tudo bem? Dia, pessoal. Tudo bem? Doutora, quando a criança tem que passar por uma avaliação antes da atividade esportiva? Eu aprendi até hoje aqui, com a participação da doutora, que é sempre. É ou não é? Não? Ó, pelas diretrizes brasileiras, a gente orienta passar com um cardiologista pediátrico sempre que for fazer uma atividade física competitiva. Mas a gente teve atualização esse ano da Sociedade Europeia que fala, então, que todo mundo tem que passar com um cardiologista, inclusive fazendo pelo menos 2 exames. Então vai colocar a criança em qualquer atividade esportiva, futebol, tudo é sempre bom passar, né, doutora? Exatamente. No programa passado, a gente até falou um pouco sobre uma das coisas que a gente rastreia, que é a cardiomiopatia hipertrófica. Mas além dela, a gente também consegue olhar algumas outras coisas e afastar o risco de morte súbita, que é o que a gente tem mais medo, né? Toda vez que fala de atividade física, a gente tem medo dessa morte súbita. Ver os jogadores desmaiando e tudo mais. E é para isso que o cardiologista existe. Isso. Doutora, quais são os principais sinais de alerta que podem indicar um problema cardíaco durante a prática de exercícios? Toda vez que um paciente tem sintomas associados à atividade física, a gente tem medo. Quais sintomas? Dor no peito, falta de ar, desmaio. Inclusive, desmaio é daqueles que assusta o cardiologista, assusta qualquer médico. Tem que ir atrás, tá bom? Mas mesmo que ocorra fora da atividade física, algumas coisas chamam a atenção. Sensação de palpitação, às vezes uma dificuldade de ganho de peso, uma criança que não cresceu tanto quanto as outras crianças, tem um problema cardíaco que está aí escondido, silencioso e acaba descobrindo só mais tarde na vida. Talvez a chance de descoberta seja aí, antes de fazer atividade física. Existe diferença entre a avaliação de uma criança que pratica atividade física por lazer e de um atleta que compete aí sempre, que faz atividade física mais, né, para competição mesmo, né? Existe sim. Quando a gente está falando de crianças que não têm uma atividade física competitiva de alta intensidade, alto rendimento, normalmente o acompanhamento é mais simples. A gente faz primeiro uma triagem cardiológica e acompanha aí conforme sintomas. Mas, se a gente está falando de uma criança com uma atividade física de alto rendimento, tem que ser pelo menos anual. A gente faz mais exames do que o habitual e às vezes acompanha mais do que uma vez no ano. Doutora, cardiopata pode fazer atividade física? Acho que esse é o grande mito da cardiologia pediátrica, né, gente? Muita gente acredita que por ter problema do coração as crianças não podem fazer atividade física. Isso não é um medo que tem só entre pais, tá, gente? Entre médicos isso também acontece. Mas ao longo dos anos foi se observando pelos estudos que muitos cardiopatas podem e devem fazer atividade física. Não só como uma prevenção cardiovascular aí habitual, né, que todo mundo deve fazer, mas também para a saúde do próprio coração deles. Antes achavam-se que os corações doentes, né, cardiopatas congênitos, não poderiam fazer porque o coração não aguenta. Mas a verdade é que se a gente treinar o coração deles também, o coração deles também fica mais forte, assim como de qualquer outra pessoa. Então, existem casos que são contraindicados. Mas, no geral, cardiopatas podem fazer sim atividade física e não só podem como devem. Ótimo, muito obrigada, doutora. Obrigada, doutora Marília. E olha, se você tem aí uma criança que não passou ainda por uma avaliação com a doutora Marília, leva lá, vai lá, nosso jeito humanizado, o atendimento, ela é toda meiguinha. Você vai lá, leva seu filho, porque às vezes tem medo de levar no cardiologista, não é? Isso acontece muito. Então, leva lá na doutora Marília que você não vai ficar com medo, hein? O problema não é ter o problema, é não descobrir o problema e não tratar. Olha, isso aí, gostei. Obrigada, doutora. E agora nós vamos para um bate-papo que eu fiz com a Juliana, a nossa personal organizer. Oi, Juliana, bom dia. Bom dia. Vamos falar hoje, de 5 erros de organização que fazem a casa parecer mais
mais bagunçada do que realmente é. Ju, você ajuda a gente a organizar a vida, organizar a casa. E aquele pessoal que tem a casa pequena e acha que a bagunça ali tá normal, será que o problema é a falta de espaço ou a falta de organização? Na verdade, a gente acha que a casa está mais bagunçada do que ela realmente está por conta de pequenos hábitos que a gente não percebe que a gente está fazendo dentro da própria casa. Me mostra. Por exemplo, uma casa pequena, se você tem uma bancada da cozinha, o aparador do hall de entrada, que seja, e aí você coloca ali um monte de objetos. Eu quero ter tudo à mão. Esse é um grande erro da organização. Por quê? Uma simples pegada do liquidificador e colocada dele, vamos falar assim, dentro do armário, já esvazia a sua bancada. Por quê? Quando você tem um monte de objeto em cima do balcão, o cérebro precisa processar toda aquela informação e isso passa uma sensação de que o ambiente está mais bagunçado do que ele realmente está. Então, quando você tem bancadas, o ideal é tentar deixar o máximo que você puder livres, né? Coloca cestinhos para colocar as coisas dentro, mas aí nós já vamos entrar num outro erro aí. Eu ia te perguntar, você trouxe alguns exemplos aqui, qual o erro mais comum que as pessoas cometem sem perceber? Não categorizar as coisas dentro de casa. O que seria categorizar as coisas? Vou dar um exemplo aqui. Dentro desse cestinho, a gente tem, sabe aquele cestinho que tem perto da porta de entrada? Que você tem ali, um remédio, sumiu alguma uma coisa, conta de água, um cartão que alguém te deu na rua. Olha aqui, tem um interruptor, uma caneta, chave, uma sacola. O que acontece quando a gente mantém esse tipo de coisa não categorizada em casa? Eu preciso de uma pilha. E aí? Cadê a pilha? Eu preciso daquele remédio. Cadê o remédio? Se tiver tudo aqui dentro desse mesmo cesto, você vai demorar muito mais para achar. É verdade. Não é verdade? Então, quando a gente cria categorias para guardar as coisas, a gente facilita na hora de procurar. Você facilita totalmente o seu dia a dia. E é uma coisa simples, né? Pega uma gaveta, coloca separadores, coloca as pilhas aqui, né? Os carregadores aqui, os remédios lá em outro lugar. Bom, além da bancada bagunçada, da não categorização dos objetos, um erro muito comum é comprar organizadores antes de organizar, antes de saber o que você tem, antes de categorizar tudo que você tem. Você vai gastar dinheiro à toa. Porque quer deixar tudo certinho, e ainda vai ficar com mais objeto para você dar conta dentro da casa. Outra coisa é usar caixas opacas para tudo, assim, sem identificação nenhuma. Então, eu vou colocar na caixa, vou colocar dentro do armário, você só vai estar escondendo a bagunça, né? Não precisa ser tudo transparente, mas você pode usar etiquetinhas, como aqui, por exemplo. Estoque de buchas, né? Bucha é uma coisa que... Bucha, bombril, que se você não deixar dentro de uma caixinha, aqui, fica tudo espalhado. Organizado, Então, e a etiquetinha. E etiquetado. Então, isso que é setorizar. Isso. Tá. Setorizar, identificar. E também a última coisa, um último erro muito comum, é manter aquela tralha temporária. Sabe? Quando você ganha uma coisa com uma embalagem bonita e você guarda a sacola de papel porque é bonita, sendo que você nunca mais vai usar aquilo. Antigamente, um vidro de perfume vazio que você não vai usar, né? Então... Tem gente que acumula isso, né? Sim. E como fazer hoje, assim, para quem não... Hoje, agora, quer fazer alguma coisa em casa, como faz, Ju? Sem gastar dinheiro. Sem gastar dinheiro. Primeira coisa é categorizar tudo que você tem. Então, separa por categorias. O que é de ficar no quarto? O que tem que ficar na cozinha? O que tem que ficar na sala? Coloca cada coisa na sua casinha. Escolhe uma casinha para cada coisa. Dessa forma, você vai conseguir organizar a sua casa de uma forma simples, rápida, eficaz. E dá para fazer agora? Terminar o programa, ir lá e começar a colocar cada coisa no seu lugar. Começa desse cestinho lá da entrada, ó. Tira o remédio, tira a pilha, tira o que não pertence aqui pra Todo mundo tem, né? Todo mundo tem, agora ninguém vai ter mais. Então agora vamos aí colocar cada coisinha no seu lugar. Muito obrigada, Eu que Ju. agradeço. Obrigada, Ju. E eu vou finalizando o programa de hoje por aqui. Quero te convidar para ficar comigo lá nas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Perdeu alguma coisa? Corre lá que todos os programas estão lá. E se você tem pergunta para os nossos especialistas, já vai enviando, que na próxima gravação a gente passa tudinho para eles, viu? Um grande beijo, um ótimo final de semana e até sábado que vem. Tchau, tchau.
Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nascimbene Matos. Acolhimento que equilibra, medicina que transforma. E NFEC, dando voz à sua marca.